Estatuto do Desarmamento deixa claro: guardas municipais de pequenas cidades não podem andar armados fora do horário de expediente. Nós não temos margem de ação, a menos que se altere a lei, a gente não tem como autorizar o porte de arma. Mas algumas prefeituras discordam da norma e tentam derrubar a restrição. Nós não podemos ficar à mercê de um estatuto que vincula o porte de arma à quantidade populacional de uma cidade. O programa de hoje discute essa polêmica que já chegou aos tribunais e mostra também como a Justiça desvendou o caso que, à primeira vista, parecia um crime previdenciário. Para começar, a tentativa do Conselho Federal de Medicina de impedir a atuação de um médico peruano. O motivo? O profissional não teria fluência na língua portuguesa. O Via Legal está no ar. O programa Mais Médicos do governo federal já completou 2 anos e continua causando muita polêmica. Uma delas diz respeito ao domínio que os profissionais estrangeiros têm da língua portuguesa. A exigência feita pelo Conselho Federal de Medicina chegou aos tribunais. Veja qual tem sido o entendimento da Justiça na reportagem de Eliane Wirtmann. Antônia Frances Júnior, de Santa Luzia, no interior da Bahia. O que os dois têm em comum? O gosto pela música. Contrabaixista da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, Antônio veio para o Brasil em 1999. Ele conta que o idioma não chegou a ser um problema no processo de adaptação. Não tanto para me comunicar dentro do profissional, porque o profissional são, de fato, símbolos universais, né? Em música é muito tranquilo, né, Antônio? As coisas de expressão, de dinâmica, de volume, em música é mais o gesto, o olhar. Mas nem sempre transpor a barreira do idioma é simples assim. Dependendo da profissão, o estrangeiro que pretende trabalhar no Brasil precisa cumprir regras rígidas. É o caso dos médicos. Ele precisa falar fluentemente o português. Para isso, ele tem que apresentar um certificado CELP-BRAS avançado. Então a gente estabeleceu a norma para a segurança da assistência à população brasileira. A discussão sobre a exigência de domínio da língua portuguesa para o exercício da medicina no Brasil foi parar nos tribunais. A ação foi movida por um médico peruano que teve o pedido de registro profissional negado pelo Conselho Regional de Medicina no Amazonas. Apesar da documentação estar em dia, inclusive o diploma que já havia sido revalidado por aqui, o Conselho considerou que o conhecimento do rapaz referente à língua portuguesa era de nível intermediário. Em primeiro grau, a Justiça Federal deu razão ao peruano. Considerou a decisão do CRM desproporcional, já que o médico morava legalmente no país, no interior do Amazonas, e não apresentava dificuldades para se comunicar. Nós tínhamos 2 defesas brilhantes. O Conselho Regional de Medicina sustentando que essa exigência não era abusiva, porque estava partindo do pressuposto de que atendia melhor os interesses da comunidade, e a parte dizendo essa exigência de português avançado significa reserva de mercado e exclusão de profissionais legalmente admitidos como estrangeiro com residência permanente no país. A entidade de classe não aceitou a primeira decisão e entrou com recurso. Mas no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o entendimento foi mantido. Na medida em que você exige um português avançado, ou seja, seria o Michigan brasileiro, um teste de língua portuguesa para aqueles que trabalham na área de letras, seria bem razoável, mas para o médico não. Para o médico, basta a compreensão do paciente e que o paciente entenda as orientações e recomendações do médico.
Esta médica cubana concorda com o posicionamento da Justiça. Há 2 anos, Iriana atende moradores de Águas Lindas de Goiás, cidade próxima ao Distrito Federal. Ela faz parte do programa Mais Médicos e afirma que a necessidade da população é mais urgente que ter um português perfeito. Eu estou falando aqui agora, nessa entrevista, e dá para ver que eu não tenho um português avançado. Mas a população, vocês, estão me entendendo o que eu estou falando. É imprescindível que o médico conheça os termos médicos, as doenças e toda a linguagem médica para garantir uma consulta exitosa. Mas não precisa de um português avançado para garantir uma boa atenção ao paciente. O assunto agora é segurança pública. Além das polícias civil e militar, algumas cidades brasileiras contam com o apoio de guardas municipais. Na prática, os direitos e deveres desses profissionais são um pouco diferentes. Dependendo do tamanho do município, eles não podem, por exemplo, andar armados fora do horário de expediente. A norma faz parte do Estatuto do Desarmamento, mas no Rio Grande do Sul, algumas prefeituras que não concordam com a restrição tentam derrubar a regra. Em cidades de porte médio, como Gravataí, a 30 quilômetros de Porto Alegre, os guardas municipais são um reforço contra a criminalidade. Sim, mais segura. Por várias coisas, por um banco, por uma loja, né? Me sinto mais segura com ele armado. Por lei, guardas de municípios com população entre 50 mil e 500 mil habitantes podem usar armas, mas apenas em serviço. Já nas cidades com mais de 500 mil moradores, o porte de pistolas e revólveres é permitido também fora do horário de trabalho. Seja qual for a situação, o profissional é obrigado a fazer um treinamento e receber autorização da Polícia Federal. Esse critério tem como base os índices de criminalidade de cada região. Para que o porte seja autorizado por nós, pela Polícia Federal, eles têm que fazer todo aquele curso de formação previsto e o teste de tiro, que é fiscalizado por nós, da Polícia Federal. A partir disso, o guarda municipal tem autorização para portar arma. Aqui no Rio Grande do Sul, somente 13 prefeituras, entre elas a de Gravataí, implantaram guardas municipais. A nossa guarda municipal aqui de Gravataí, ela é bastante atuante, né? Ela trabalha de forma bastante integrada com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. São diversas ações e operações realizadas ao longo do ano. Então, além das atribuições que é cuidados próprios do município, a guarda também auxilia muito no combate à criminalidade. E foi justamente esse o argumento usado pela Prefeitura de São José dos Pinhais, no Paraná, para pedir na Justiça Federal que os guardas andem armados, mesmo após o expediente. Como a cidade tem cerca de 250 mil habitantes, o pedido foi negado. Houve recurso, mas no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, os desembargadores confirmaram a primeira decisão. Nós não temos margem de ação. O que está previsto na Lei 10.826/2003, que é o Estatuto do Desarmamento, é aquilo que tem que ser cumprido. A menos que se altere a lei, a gente não tem como autorizar o porte de arma de forma prevista do que está na lei. Para este professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o uso de armas pelos guardas municipais não pode comprometer o trabalho das forças de segurança. Seria dar mais ainda, colocar armas em circulação que não são necessárias, né? Já que nessas comunidades menores o nível de letalidade dos enfrentamentos é mais esporádico do que regular. E a discussão está longe de chegar ao fim. Em Gravataí, por exemplo, a prefeitura também promete ir à justiça para que os guardas do município possam andar armados após o horário de serviço.
Nós não podemos ficar à mercê de um estatuto que vincula o porte de arma à quantidade populacional de uma cidade. Isso é um absurdo. Temos que revogar o Estatuto do Desarmamento a bem do serviço público. Em meio à polêmica, a população também está dividida. Não acho certo. Porque muitas vezes, dependendo do treinamento que ele tem, muitas vezes ele puxa uma arma e causa um problema muito grande. Se eles tiverem um bom treinamento, eu acho que não tem nenhum problema, porque inibiria. Muitas vezes eu acho que o bandido não respeita, porque sabe que eles não estão armados e daí não respeitam os guardas. Eu acho que a arma é mais para a parte da brigada militar, né? Não para um municipal. E o dever dele é instruir quanto ao estacionamento e outras coisas mais. Mas não chegar ao ponto da arma. Não importa, é para a proteção da população, né? Quando o assunto é fraude previdenciária, não há dúvidas de que as denúncias anônimas têm um papel importante no combate ao crime. Mas e quando uma falsa acusação acaba movimentando a polícia e até a Justiça Federal? Neste caso, a situação se inverte e quem age de má fé pode parar no banco dos réus. A denúncia pode ser feita pelo site ou telefone. Seja qual for o caminho, o anonimato é garantido a quem quer repassar informações sobre fraudes previdenciárias. Histórias que chegam à Polícia Federal e dão início a investigações de crimes que geram prejuízos milionários aos cofres públicos. Algumas operações que foram deflagradas pela Polícia Federal e teve o desbaratamento de quadrilhas especializadas em fraudes previdenciárias se deu também através de denúncias. Então, daí a importância das pessoas denunciarem quando vê qualquer irregularidade acontecendo, quer seja perto dele ou até dentro dessas próprias agências do INSS. Na cidade de Macaíba, no Rio Grande do Norte, uma informação anônima ajudou a polícia a encontrar uma mulher que recebia aposentadoria no lugar de outra pessoa. Para driblar o INSS, ela apresentou a própria mãe como se fosse a tia, que já havia morrido, para conseguir fazer o recadastramento junto à Previdência. Casos assim têm sido cada vez mais comuns nos tribunais. Segundo esse advogado, o que muda é apenas a forma de tentar enganar as autoridades. As fraudes previdenciárias elas vão desde a omissão de informações do próprio requerente do benefício na esfera do INSS, até falsificação de atestados médicos, até inclusive a figura de atravessadores que muitas vezes são estelionatários. O combate a esse tipo de crime tem sido intensificado com a ajuda das denúncias, mas o INSS faz um alerta. É preciso responsabilidade na hora de apontar irregularidades. Então, às vezes, o cidadão olha uma situação, faz uma analogia com uma parecida, mas, de fato, o que vai caracterizar é outra realidade. Então, é importante que a gente tenha muito cuidado com isso, porque quando a gente faz uma denúncia, primeiro, a gente está comprometendo as pessoas que estão sendo denunciadas e, muitas vezes, a instituição vai averiguar e ver que, de fato, aquela pessoa fazia jus. Porque você vê uma situação de fora, necessariamente você não conhece a realidade nem os fatos que configuraram o acesso àquele benefício. E foi por meio de uma informação anônima deixada no site da Previdência que um homem de 67 anos, aqui de Recife, foi denunciado. À primeira vista, parecia um típico caso de fraude. Por receber o benefício da prestação continuada, ele não poderia ter uma renda superior a 1/4 do salário mínimo. Mas, de acordo com a denúncia, o pernambucano era empresário, proprietário de um grande estabelecimento comercial e morador de Boa Viagem, um bairro nobre da região. De acordo com a investigação da Polícia Federal, o homem que é artesão teria vendido um sofá de Vime no valor de R$ 1.400. Essa e outras provas foram levadas à Justiça Federal, que, em primeira instância, condenou o acusado a 2 anos de prisão. Além disso, ele teria que pagar multa de R$ 100 por mês durante o período da pena. Houve recurso e no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o entendimento foi diferente. O relator do processo conta que, a partir de pesquisas feitas por conta própria, foi desconstruindo os fatos apresentados. O primeiro deles é a casa, que fica em uma parte pobre do bairro de Boa Viagem. O imóvel simples foi comprado há mais de 30 anos. O desembargador também encontrou outras contradições. Em verdade, era um artesão trabalhando com reparo de móveis de Vime e que tinha na sua oficina um conjunto de cadeiras deixada em consignação para ser vendida.
E quanto às empresas que se dizia que ele tinha, em verdade, ele confessou que tentou por 6 vezes regularizar a sua situação como microempresário, mas nunca pôde levar a cabo por falta de recursos. Então ficou aquele registro lá de que ele seria dono de 6 empresas, quando em verdade não existia nenhuma empresa. Uma denúncia que movimentou a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça para solucionar um crime que, na verdade, não foi cometido. A denúncia ela tem que ter um fundamento, ela tem que ter um alicerce, para que a polícia também não possa estar dispensando a máquina pública em vão. Segundo a polícia, quem repassa informações falsas pode deixar a condição de denunciante e passar a ser investigado. A prática é crime de falsa comunicação e pode dar de 1 a 6 meses de cadeia ou multa. A pessoa que faz uma falsa comunicação de um crime, né, a partir do momento que for feita uma investigação e ela seja localizada, ela vai responder por esse crime que ela fez. Quem viu a justiça sendo feita, agora comemora. Há casos e casos. Há casos de profissionais, de falsários, de fraudadores, que não era o caso dele. Ele estava tratando de um caso de um idoso, de uma pessoa humilde, de uma pessoa de uma conduta íntegra, reta em toda a sua vida. Por isso que me motivou esse caso e eu vim até o limite que eu poderia para provar essa inocência. Um pedido, no mínimo curioso, chegou à Justiça Federal no Rio de Janeiro. O Ministério Público entrou com uma ação para mudar o nome oficial da ponte que liga a capital fluminense a Niterói. Para entender direito essa história, a gente vai precisar voltar no tempo, relembrar o período em que o país enfrentou uma ditadura militar. Pouca gente sabe qual o nome oficial da ponte Rio-Niterói. Me pegou a tesoura. Tem nem ideia? Não tenho ideia. Não sei. Poderia ser um nome fantasia, mas não é não. Costa Silva, não sei. A placa de inauguração não deixa dúvidas. Ela foi batizada em homenagem ao segundo presidente da ditadura militar. O Marechal Arthur da Costa e Silva tomou posse em 1967. No fim do ano seguinte, assinou o Ato Institucional número 5, o mais severo do regime. É o AI-5 que suspende o habeas corpus, né? Estabelece novos processos de cassação, suspende mais uma vez o funcionamento do Congresso. Né? Por essas características, se observa claramente que o governo Costa e Silva é o que dá mais impulso, né, no desenvolvimento dos mecanismos de cerceamento, né, e repressão dos diversos dos governos militares estabelecidos até então. Costa e Silva ainda era presidente quando um acordo de cooperação entre o Brasil e a Grã-Bretanha permitiu o financiamento da obra. A ponte foi considerada símbolo da ditadura. A construção facilitou e muito a vida dos motoristas. Até então, atravessar a Baía de Guanabara só era possível por balsas. Tinha que enfrentar uma fila, né, da barcaça, e essa fila demorava de 4 horas, dependia do final de semana, quando era feriado prolongado, tanto para Rio, Niterói, quanto para Niterói para o Rio. Então ficava aquela fila imensa e havia um transtorno não só no Rio, como em Niterói também, que engarrafava tudo. A ponte levou 5 anos para ser concluída, um desafio para os engenheiros da época. Em 4 de março de 1974, o então presidente Emílio Garrastazu Médici, a bordo de um Rolls Royce, inaugurou os 13 quilômetros da ponte. Pouca gente sabe, mas a primeira viagem de carro na ponte não aconteceu no dia da inauguração. 3 meses antes, foi nesse jipe que uma comitiva do governo militar percorreu todo o trajeto com a desculpa de inspecionar o andamento das obras. 40 anos depois, com a democracia já consolidada no Brasil, veio uma ideia que provocou muita discussão: a mudança do nome oficial da ponte. A polêmica começou com a entrega do relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Durante 2 anos,
o grupo de trabalho investigou denúncias de violações de direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988. Entre outras providências, o documento recomenda a troca do nome de ruas, prédios e instituições públicas batizadas em homenagem a pessoas que participaram do regime militar. Foi o caso da Ponte Presidente Costa e Silva. A história do Brasil, ela não pode ser contada sem se falar da ditadura. E a história da ditadura não pode ser contada sem se falar do que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande de investigar os fatos, as circunstâncias, mas, sobretudo, a autoria dessas violações. Quem foram esses agentes da repressão, não só que deram o golpe, mas que desapareceram e causaram tanto sofrimento e dor a tantas famílias, a tantos trabalhadores, que até hoje não sabem de fato o que aconteceu. Assim, a sociedade precisa saber disso. Então a gente tem um objetivo, eu diria assim, um dever cívico de esclarecer e ajudar a recontar, né, essa versão fraudada da nossa história. Esse foi o argumento do Ministério Público Federal ao entrar com uma ação civil pública pedindo que o nome da ponte fosse alterado. A medida iria provocar mudanças em todos os documentos oficiais, páginas na internet e placas de trânsito. Mas o juiz Alberto Nogueira Júnior, da 10ª Vara Federal do Rio de Janeiro, entendeu que esta decisão não poderia ser tomada pela Justiça. Essa discussão ainda precisa ser travada pelos diversos grupos sociais, porque assim como há os que entendem que não mereceria ser lembrado, porque foi um ditador, porque foi isso, porque foi aquilo, poderá haver gente, grupos, entendam que não, livrou o país de um período comunista, ou então que fez parte de um projeto de desenvolvimento do Brasil grande. A própria ponte Rio-Niterói seria um dos exemplos. Eu não posso decidir qual é a história que deve prevalecer. Meu ego não vai a esse ponto. Eu não sou Deus e não sou o país. E o magistrado ainda chama a atenção para um outro aspecto. Se o pedido fosse aceito, o mesmo raciocínio poderia ser adotado para monumentos e ruas que levam o nome do ex-presidente Getúlio Vargas. Avenida, prédio, rodovias, onde é que não se encontra o nome de Getúlio Vargas? Por menos que as novas gerações estejam a par, mas ainda sofrem influência de muita coisa daquele tempo, né? Ainda se discute a CLT, ainda se discute o seu trabalho, ainda se discute a Petrobras. Não dá para separar Getúlio Vargas do Estado Novo, né? E da perseguição que ele praticou, em larga escala. Mas não cabe à Justiça decidir até que ponto Getúlio Vargas poderá ser lembrado ou não. O juiz decidiu extinguir a ação sem julgamento de mérito. Na avaliação de Ricardo, a justiça não deve ser o primeiro caminho a ser procurado quando o tema ainda depende da avaliação da sociedade. O próprio senso comum, já em grande medida, apagou essa memória. Ao atribuir o nome da ponte simplesmente como ponte ou ponte Rio-Niterói, esse senso comum faz uma escolha específica. Ou seja, na medida em que você permite democraticamente que diversos elementos que compõem a sociedade façam parte da escritura desse passado de uma maneira mais democrática possível, isso colabora para que os procedimentos de reescritura sejam cada vez menos necessários. O Via Legal fica por aqui. Se você quiser rever essas reportagens ou edições anteriores do programa, acesse Na semana que vem tem outras histórias decididas pela Justiça Federal. Até lá!